Bom dia, crianças! Vamos começar a nossa aula número 38, a turma do segundo ano, Santa Joana d'Arc, as disciplinas Português e Gramática. Rotina de segunda-feira, dia 6 de julho. Português, palavras com M ou N no final da sílaba. Vamos aprender aqui no vídeo o uso do M antes de P e B. Temos a atividade no livro de português, páginas 108 a 111. Gramática, vamos estudar o S com som de Z. Também vamos aprender sobre frases declarativas afirmativas e frases declarativas negativas. Vamos aqui aprender a identificar cada uma dessas frases. Atividade no livro de gramática, da 92 a 97. Vamos começar por português. Português, hoje vamos fazer as últimas páginas do livro, correspondente aos conteúdos agora do último teste, certo? Que vai corresponder à quarta nota de vocês, que é a nota de junho. Então, hoje a gente finaliza o livro de português. Essa semana toda vamos finalizando alguns livros e na próxima semana vamos apenas fazer revisão. Quando for na próxima semana, a nossa rotina também vai mudar. Nós vamos apresentar aqui apenas uma atividade por dia, certo? Haverá as correções dos livros da rotina normal, mas como atividade sempre iremos realizar apenas uma atividade por dia, de apenas uma disciplina, porque já estamos finalizando. Então, vamos começar. De acordo com as regras da língua portuguesa, antes de P ou B, devemos utilizar a letra M. Então, crianças, aqui é uma regra para ficar mais fácil o nosso entendimento. Você aprendendo essa regrinha, você vai saber se aquela palavra que você vai escrever, ela é escrita com M ou N. Então, o que o slide mostra para a gente? Que eu vou utilizar o M antes de P e B. Antes das letras P e B, utilizo o M. Vamos observar aqui nos exemplos. M antes de P e B. Usamos o M antes de P e B ou sozinho no final das palavras. Aqui nós temos a palavra samba. Observem que a consoante seguinte é o B. Então, eu vou utilizar o M. Tambor, a letra B. Lâmpada, P. Tempo é a consoante P. Então, antes de P e B, eu utilizo o M. E no final também das palavras, eu tenho a palavra ordem, coragem e viagem. No final de uma palavra, eu utilizo o M. Agora, crianças, vocês já sabem como a gente deve utilizar o M antes de P e B e no final das palavras. E o N? O N, ele vem antes das outras consoantes. Aí nós temos 3 exemplos: a palavra inverno, a palavra sentar e pensar. Observem que antes do N, na palavra inverno, nós temos o V. Antes do N, na palavra sentar, nós temos o T. E antes do N, na palavra pensar, nós temos S. Por isso que a gente escreveu N, porque antes das outras consoantes, nós utilizamos o N. E o M antes de P e B. Se você vai escrever no caderno a palavra lembrar, aí você vai ver qual é a consoante seguinte após o espaçozinho. Se tiver lá um espaço para preencher com M ou N, lembrar. A consoante seguinte é a B, então, antes do B, a gente sabe. Escrevemos a consoante M. M antes de P e B. Vocês irão realizar a atividade no livro de português para completar algumas palavrinhas com M ou N, certo, crianças? Agora vamos passar para a gramática. S com som de Z. Também é um conteúdo bem simples.
você observa aí que o S, quando ele aparece no meio das palavras, em posição intervocálica, ou seja, quando ele está lá no meio das vogais, entre duas vogais, ele assume a pronúncia de Z. Ele vai ter o som de Z. Como, por exemplo, aí nós temos casa. O S ele está entre as duas vogais A. Palavra mesa. O S também aqui assumiu o som vocálico do Z. Desânimo, a mesma coisa. S com som de Z. E liso, também temos aqui S com som de Z. Porque ele está no meio de vogais. Nós temos o S com som de Z apenas quando ele está entre as vogais. O livro de vocês traz essa atividade lá na página de gramática, na página 93, onde vocês vão ter que completar uns quadrinhos. S com som de S, quando o S vem no início, a palavra inicia com S, e S com som de Z, a gente aprendeu aqui, é quando ele está no meio de duas vogais, ele fica bem no meio, ele assume a pronúncia Z. Vamos seguindo também na parte de gramática, nós temos o conteúdo frase. Frase ele é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Aqui nós vamos estudar no nosso livro de gramática as frases declarativas. Elas apresentam a constatação de um fato pelo emissor. Levam ponto final e podem ser afirmativas ou negativas. Crianças, as frases declarativas, elas afirmam ou declaram algo. E a gente observou que elas podem ser afirmativas ou negativas. E que sempre no final elas vão levar o ponto final. Vamos agora falar sobre frases afirmativas. As frases declarativas afirmativas são aquelas frases que nós vamos afirmar algo. Aí nós temos 3 frases declarativas afirmativas. A primeira frase: o documento foi enviado ontem. Eu estou afirmando. Segunda frase: gosto de comida apimentada. Outra frase afirmativa. E a terceira: as matrículas começam hoje. Aí nós temos 3 frases afirmativas, porque nós estamos afirmando algo. Observaram que as frases elas começam com uma letra maiúscula, a inicial maiúscula e finaliza com ponto final. Agora vamos identificar as frases declarativas negativas. Aí também nós temos 3 frases. O primeiro: o documento não foi enviado ontem. A segunda: não gosto de comida apimentada. E a terceira: as matrículas não começam hoje. Essas 3 frases apresentaram uma palavrinha em comum, que foi a palavra não. Por quê? Geralmente, as frases declarativas afirmativas, elas sempre vão aparecer essa palavrinha não, porque é uma frase onde você vai negar algo. O documento não foi enviado hoje. Não gosto de comida apimentada. As matrículas não começam hoje. Lá no livro de vocês de gramática, vocês vão ver mais exemplos de frases, tanto afirmativas como negativas. E aqui também elas iniciam com a inicial maiúscula e finalizam com ponto final. Não esquecer, crianças, terminou uma frase, coloque o ponto final. E não esquecer de iniciar com letra maiúscula. Essas foram nossas atividades para hoje. Realizem todos os deveres do dia. Beijos e bom estudo para todos. Até terça-feira, crianças.